Eu sou Eli Ferraz, apresentadora do programa No Corre Com Elas, um programa com abordagem descontraída e informativa, com temas relacionados ao universo feminino como empreendedorismo, saúde, beleza, carreira e relacionamentos. Tudo que diz a respeito ao corre do dia a dia, sucessos e perrengues de quem quer empreender no Brasil. O programa No Corre Com Elas é para todas as mulheres que buscam se informar e se inspirar em cases reais de mulheres de sucesso. Hoje, a nossa convidada é a Juliana Souza, CEO e fundadora do Na Mesa com Ju. Ju, seja bem-vinda ao nosso programa. Parabéns pela loja linda que vocês têm na cidade de Jardim. E, Ju, me conta como que foi essa jornada sua empreendedora, que você saiu literalmente da maternidade e começou a empreender na área de home design. Foi um tanto sem querer, não foi nada planejado. Começou com o Instagram, onde eu colocava as produções que eu fazia na minha casa para receber, enfim. E num determinado momento, um pouco antes da pandemia, eu andava incomodada, porque eu tinha um anel de guardanapo dourado que eu havia comprado fora, e toda vez que eu usava, todo mundo perguntava, eu ficava um tanto constrangida de ficar falando que eu tinha comprado fora. Eu falava, não é possível que dentro do mercado brasileiro não tenha algo nesse estilo. E aí eu comecei a procurar e realmente não encontrei algo que fosse naquele estilo. Eu falei, eu vou fazer um. Pois não, por que não? Mas aí eu descobri que não era tão simples assim, eu vou fazer um. Aí eu falei, bom, vou desenhar e vou procurar uma fábrica de produtos que eu goste, enfim, para poder desenvolver o anel de guardanapo. Bom, primeiro o desafio foi fazer o desenho, porque eu nunca tinha feito um desenho. É porque o desenho é uma coisa técnica, né? Não, e eu não tinha técnica nenhuma. Aí eu falei, bom, o desenho saiu mais ou menos, mas eu falei, eu não consigo, com o desenho, explicar exatamente o que é o produto, né? Bom, comprei um papel cartão, era verde, horrível. E aí, recortei, desenhei, enfim, fiz o que seria tipo um protótipo quase do anel de guardanapo. Fui procurar algumas fábricas, ninguém quis saber, óbvio, porque tipo... parece muito simples, mas é algo que demanda ter uma forma, ter o design tem que ser todo elaborado em cima daquilo para sair o resultado que a gente espera. Medidas. Não, e aí, parar uma fábrica para fazer, e a ideia era fazer uma quantidade pequena. E na ideia você queria dar de presente, ter em casa, o que você queria fazer? Na realidade, eu não sabia exatamente naquele momento o que eu faria com esse anel de guardanapo. Tá. Mas como ninguém quis fazer também, eu também não tive esse problema naquele momento. Isso final do ano, pouco antes da pandemia. Bom, começa a pandemia, tudo fecha, naquele começo foi muito pesado mesmo. Foi instável, né? E muita coisa fechada. Um dia conversando com um dos fabricantes, ele falou, eu vou fazer, não tô fazendo. Tipo assim, tava tudo parado. Não tenho nada pra fazer? Eu vou fazer, então vamos fazer. Então tá. Eu falei, não, então tá. Ele falou, mas pra eu fazer, eu preciso fazer uma quantidade X. Agora eu não lembro exatamente qual era essa quantidade, mas era uma quantidade razoável. Falei, nossa, vamos fazer, então que eu vou vender esse anel de guardanapo. Tá, no meio da pandemia. No meio da pandemia, uma coisa assim, como se fosse uma coisa... Primeiro que demorou uma eternidade pro piloto sair, né? Porque a fábrica abria, fechava. Bom, enfim, ficou pronto. Né? Mas isso ficou pronto já no final do ano. Ou seja, quase um ano para ser o primeiro protótipo. Quase um ano, mas por conta desse trâmite de abre e fecha, enfim. Ficou pronto. Bom, então tá, e agora? O que eu faço com isso? Vou vender. Como? Né? Então tá. Como é que vende? Falei, bom, vou pôr no Instagram, né? Mas aí eu pensei, eu falei, gente, eu preciso de um e-commerce.
de um e-commerce. Na realidade, eu não tinha ideia de que era um e-commerce, tá? O que eu precisava. Eu precisava de alguma plataforma que Um fizesse. site. Falei, já sei. Procurei na internet e fiz Ah. um site no WordPress. Gente, a época da pandemia foi sensacional para empreendedores, porque a maioria, a gente não estava no mundo tão digital Pois é. e todo mundo correu atrás do WordPress, Wix, enfim, várias plataformas super simples. E aí eu fiz o site no WordPress. Óbvio que deu tudo errado. Porque, primeiro, porque eu não sabia fazer site, né? Claro. Segundo, porque eu não tinha a menor ideia de como fazer aquilo. Eu falei, não, então eu preciso procurar uma empresa para fazer isso. Tipo, colocar isso. Mas nisso eu já vendia o anel de guardanapo, a gente vendia através do Instagram. Isso que eu ia te perguntar. Porque assim, era literalmente um site para vender um produto, a tua ideia. Na realidade, eu não sei. A ideia era, tipo, escoar aquilo de alguma forma. Eu não tinha muito essa noção. E nesse meio tempo, eu desenvolvi uma lapidação de taças e copos. Ah, e aí? Mas aí, tipo, nisso o site já estava passando a existir. Tipo, Sim. existia uma coisa meio, um site muito, muito simplesinho. Tá. E aí já tinha anel de guardanapo. Era muito engraçado, porque tinha só o anel de guardanapo e a taça e copo Tá. de cristal. Era isso. E nisso eu fui descobrindo que eu gostava dessa parte do criativo. E aí eu comecei a entender. Nisso a gente contratou uma outra plataforma mais robusta. E só uma pausa. Aí, nesse tempo todo, você saiu de dona de casa, de mãe, vida 100% materna, e Sim, começou a empreender de uma sim, forma muito orgânica, foi então. muito orgânico. Não foi uma coisa programada. E nenhuma coisa com um tempo. Ah, eu quero fazer isso até determinar. Não, as coisas foram realmente E acontecendo. no tempo, numa época de pandemia. Então, só tinha uma forma de vender os seus anéis que você tinha mandado produzir, que era online. 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 Tudo online. Nisso acaba a pandemia e as coisas vão continuando. Eu continuei tanto desenvolvendo e fui entendendo que alguns produtos que eram de fornecedores, já de linha dos fornecedores, faziam sentido junto dos produtos. Que eu não precisava desenvolver, porque eu ia desenvolver um produto que seria muito parecido com aquilo que já existe. Aham. Então, aí começaram a vir os produtos de curadoria. Então, aí começou a ter tantos os produtos que eu desenvolvo, que são exclusivos na mesa com Ju e que eu desenvolvo, tanto como os produtos que são de curadoria. E isso foi crescendo, tanto um lado como o outro. Mas ainda aquela coisa muito online, Uhum. né? Como começou, tudo continuasse online. Quando o Shopping Cidade Jardim tá para inaugurar a ala nova de home design, eles me convidaram para ter um espaço pequenininho, que era no mezanino. E eu virava, ai, mas eu não sei se eu quero um espaço físico, porque tudo acontecia no Não, online. E aí eu falei, ai, não sei, eu acho que eu vou experimentar. E aí que eu fui pro espaço físico, era um espaço muito pequeno, até difícil de apresentar os produtos, mas eu entendi que fazia muita diferença o consumidor ter contato com o produto. E então, na hora que você estava nessa transição de e-commerce e loja própria, que foi, né, foi um momento ali delicado, teve algum momento que você pegou e falou assim: será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo? Será que vale a pena ficar no offline? Eu mantenho só no online? Eu acho que teve um momento onde eu entendi que para eu ficar no físico, eu não podia ficar ali do jeito que eu estava. Aham. Ou eu teria que ir para um espaço maior, que é que nem hoje a gente está, é uma pop-up, ainda é um espaço relativamente pequeno, mas é uma loja onde a gente consegue mostrar os produtos, enfim, muito melhor do que como a gente estava antes. Uhum. Mas então teve um momento que eu entendi que ou eu retornava só para o online, ou eu dava esse passo e ia para um espaço melhor, maior, onde eu pudesse mostrar esses produtos de uma forma mais
Com mais amor, né? É, Assim, com mais espaço. com mais espaço. Então, teve esse momento que, tipo, ou eu dava um passo para frente, eu não podia ficar ali, daquele jeito. Ou eu dava um passo para frente ou um passo para trás. Entendi. Ju, e de onde vem essa paixão sua por mesas bonitas, mesa posta, mesa... Então, é uma história muito engraçada isso, ó. Porque eu sempre fui péssima para comer. Sempre péssima. Tipo, de paladar infantil. E aí, tudo acontecia na minha casa, sempre. Aham. Sempre os jantares, almoços de família, sempre na minha casa. E aí, eu virava assim, gente, eu tinha que ter alguma coisa no cardápio que fosse do meu paladar, Sim. né? E normalmente era uma coisa sem graça, né? Nesse contexto. E aí, o que que acontecia? Eu começava a enfeitar, né? Eu descobri que era um jeito de... Fazer umas pazes com comida. Exatamente. E aí, foi assim que começou. Óbvio que depois eu acabei gostando, mas o começo foi meio tentando organizar essa parte da alimentação, que eu falava assim, gente, eu não posso colocar determinado tipo de coisa aqui, servir num almoço, num jantar aqui em casa, porque vai ficar sem graça. E aí que começou. E aí eu fui entendendo, óbvio, que fazia muita diferença a mesa bem arrumada, independente de qual fosse o prato. Sim. Enfim, começou assim. E você acha que as pessoas perderam um pouco o hábito de montar a mesa para a família ou isso ainda continua essa tradição familiar? Eu acho que hoje talvez ainda aconteça muito. Eu Uhum. acho que ainda acontece muito. Eu acho que nem sempre no dia a dia todo mundo consegue ter essa rotina, porque eu acho que hoje as pessoas têm uma vida muito mais agitada, enfim, mas eu acho que acontece muito. E eu acho que é uma hora onde você consegue ficar e se comunicar todo mundo. Eu acho que a hora que a gente tá na mesa, tá todo mundo relaxado. Pode não ser todo dia, todo momento. Sim. Mas quando a gente consegue fazer isso, é sempre uma hora muito boa, É é muito mágico, gostoso. né? Sim, Parece que naquele momento reconecta, recarrega as energias da família. E Ju, e me conta uma coisa, você faz a curadoria e também produz a sua própria linha. sim, sim. Eu tenho essas duas frentes no Na Mesa com Ju. Tanto a parte de produtos que eu desenvolvo, Aham. como a parte que é de curadoria, que a gente entende que são produtos que são interessantes, bacanas e que vão agregar aquilo que a gente tem também. E me conta uma coisa, qual que é a filosofia central por trás da sua marca? Eu Você- percebi que precisava fazer sentido para mim. Tá. Então, na realidade, quando eu vou fazer a curadoria de produtos, quando eu vou fazer o desenvolvimento, eu penso em como aquilo seria para mim, em Uhum. como utilizar, enfim, entender aquilo como. Porque não é para ser. Você concorda comigo que se a gente for para ter um prato, um copo, qualquer um cumpre a função. Uhum. Então, falar que eu tenho que te fazer feliz de alguma forma. Uhum. Né? Então, eu acho que quando a gente arruma a mesa, eu busco produtos que a hora que tá tudo pronto, transmitam alguma coisa que você, de verdade, eu acho que você tem que ficar feliz. Eu acho que é uma mesa que você tem que sentar, você tem que ter bons momentos e aquilo tem que te ajudar, Uhum. E, né? e nesse mercado de varejo, porque você está no varejo, né? Qual que é a maior dificuldade que você sente lidando com um produto que é comum, que são produtos comuns, né? Que acaba que tem muito Sim, copo, tem vários tipos de copos, sim. sim, mas tem a diferença entre o copo de cristal e o copo de vidro. Como que você Na lida? realidade, a ideia é sempre trazer produtos que sejam diferentes de fato. Então, mesmo quando a gente traz produtos que não são desenvolvidos exclusivamente por mim, a gente traz produtos que sejam produtos especiais, que remetam a alguma coisa, que tenham história. De uma forma geral, todos os produtos, mesmo no site, tem muita coisa que você lê, a gente coloca. Eu coloco a história de tudo, tanto a história do que é desenvolvido por mim, tem a história do que foi a inspiração, de como aquilo surgiu. E Uhum, produtos que são de curadoria, a mesma coisa. Normalmente são produtos que têm alguma história, que carregam alguma história mesmo, algo a mais.
E Ju, e como que você lida hoje sendo empreendedora com a vida familiar? Já que você tem 2 filhos É uma rapagões. loucura, é uma loucura, é uma loucura. Tipo, é muito insano. Tem dia que eu tento organizar a vida de todo mundo, mas é uma loucura boa. Sim. Até porque eu falo, o que eu faço é uma coisa que me faz feliz. Então, isso ajuda também a você ter mais disposição para esse corre e essa tentativa de organizar os horários e a vida de todo mundo. Então, hoje eles estão com 20, 23 anos, você 20 e me contou. 23. Mas quando você lançou a mesa, eles estavam com 15 e Tipo, um entrando na faculdade e o outro terminando o ainda. ensino médio, Pois na fase de é, adolescência, assim. pois Como que é. foi essa loucura? Não, você sabe que foi, de verdade, eu acho que o mais difícil, talvez por ser na pandemia, eu ter pego o começo da pandemia, todo mundo em casa, então talvez tenha sido mais fácil do que se eu tivesse nessa mesma fase de filhos, num período em que tudo tivesse acontecendo, que nem hoje, Uhum. né? Mas foi relativamente tranquilo, até porque eu acho que as coisas aconteceram em passos, assim, não foi uma coisa que aconteceu, tipo, de Com repente, pressão. Então foi relativamente tranquilo. Talvez hoje mais difícil até por conta de organizar a agenda de todo mundo Aham. do que na época. Ai, Mas que eu acho que delícia. na época por conta da pandemia. E me conta, como que os seus filhos, quando. Bom, vamos voltar para um passo atrás da pergunta. Mãe, super materna, dentro de casa, 24 horas disponível para todo mundo. De repente, quando você começa a empreender, você não está mais 100% do Sim, seu tempo ali, por mais que a gente esteja 100%, né? Mas o tempo é limitado, então você tem que, olha, espera aí um minutinho e tal. Como foi para os seus filhos verem o seu crescimento e falar assim, nossa, mamãe, depois de tanto tempo, resolveu ir para o mercado de trabalho. Como que eles lidaram com a eu situação? acho que no início, logo que a gente saiu da pandemia, Tá. né? Porque aí você concorda que a gente também, naquele período mais onde todo mundo ficou mais em casa, Recluso. recluso. E o negócio começando a acontecer, eu acho que eles acharam super estranho. Eu acho que incomodava, era uma coisa que a gente teve que entender um pouco melhor os tempos, mas ao mesmo tempo também das coisas já irem se acomodando. Porque aí Aham. nisso o meu mais novo também quase já entrando na faculdade, o mais velho já quase saindo da faculdade, então foi mais fácil. Mas assim, esse primeiro momento onde é óbvio que estranha, porque de repente você está ocupada com outro assunto que não são eles. Então, Eles deixam de ser o único assunto, né? sim, principalmente numa fase que eles estão super com ego super exacerbados, que querem ser o centro das atenções. Sim, mas assim, no começo não tem jeito. Estranha. Você sabe que foi muito engraçado quando eu faço home office, né? Já faz muito tempo. Então, a Helena, minha filha, ela não tem noção do que é ver a mamãe de fato saindo para trabalhar todos os dias. E antes disso, eu era modelo. Então, eu tive um tempo que eu viajei muito quando ela era bebê, mas estava sempre nessa correria. E aí, depois que ela começou a ter noção por gente, ela sempre me viu dentro de casa. Aí um dia, ela tava com uns 4 aninhos assim, eu perguntei pra ela o que ela queria ser quando crescesse. Ela assim, eu vou ser uma mãe que trabalha fora. Não vou ser essa bobagem de mãe que trabalha dentro de casa, não. E passou, congelou, né? Aí quando foi, eu tava grávida, a Jus crescendo e tudo mais, e eu comecei a sentir, às vezes, necessidade de sair mesmo, né? E aí eu peguei e falei com ela assim, filha, eu tô achando que agora que você já tá com 7 anos, né? Uma menina crescida, já tem sua agenda própria e tal, vou começar a voltar pro escritório. Ela olhou pra mim e falou assim, mamãe, você com bebê recém-nascido, você vai sair de casa? Se eu te conheço, nunca! Tipo assim. E aí, logo em seguida, eu comecei a vir pro programa e tem dias que ela fala assim: hoje você vai gravar, e olha pra mim com aquela cara de você vai sair de casa? É isso mesmo, sabe? Por Sim. isso que eu tô te perguntando, porque. Mas não, acha, óbvio, porque deixa de ser o assunto central, né? Por mais que, óbvio, Sim, eles tenham o tempo inteiro, até porque o meu assunto é um assunto que a família faz parte, sim, concorda? Mas ainda assim.
Tem hora que é negócio, a gente tá fazendo outras coisas, eles deixam de ser o centro das atenções. Qual foi o maior aprendizado que você, tirando esse, que você teve do momento que você começou a empreender no quesito de gestão, na hora de gerir ali o seu negócio? Eu acho que todas as vezes que eu acho que não sei nem se isso é um aprendizado, eu acho que eu acho que todas as vezes que eu não segui o meu instinto, que eu achava que o outro entendia mais do meu negócio do que eu, foram as piores decisões que eu tomei. Uhum. Então, eu acho que de entender que no fim eu sempre estou cercada, eu sempre procuro estar cercada de pessoas que entendam, enfim, mas eu tenho que seguir aquilo que eu acredito. Eu tenho que seguir meu instinto. E eu acho que hoje, os profissionais que eu procuro sempre, óbvio que a gente não consegue 100% disso, mas eu procuro estar cercada de profissionais que tenham esse já, tipo, que pensem muito parecido comigo. Aham. Porque eu acho, tipo assim, eu acho que funciona melhor. Mas eu acho que foi com o tempo que eu entendi isso. É igual mãe, né? De primeira viagem. A gente sempre tá ali escutando o pitaco de um, escutando o pitaco do outro, quando na verdade a única que conhece o filho mesmo é a mãe. Pois é, né? E assim, o que funciona para um, não funciona para outro. Tipo, eu tenho dois filhos e para cada um, determinada fase foi diferente. E me conta que história é essa do Instagram? Porque você também tem um Instagram na Sim, mesa com o Ju. que foi o que deu Eu origem de... à marca. Sim, Ele começou muito sem querer. Eu acho que tudo começou por conta disso, porque senão não teria chegado hoje aqui a ter o e-commerce, depois a loja, enfim. Eu sempre recebia na minha casa e tirava foto com o celular, com o meu celular, para guardar, lembrar, ou de repente fazer de novo igual, da mesma forma. Mas eu sempre perdi essas fotos no celular. E eu não tinha nenhuma mídia social, eu era super alheia a tudo isso. Tipo, eu não sabia nem como funcionava. E meus meninos ficavam sempre falando Instagram, Instagram, e eu entendia como se fosse um álbum de fotos. E um dia eu resolvi, falei, não, vou fazer um álbum para não perder essas fotos. Isso foi antes da Páscoa. É, eu já tinha montado a mesa, eu falei, não, vou. E aí eu falei, nossa, tipo, como é que eu faço um álbum? Tentei mexer no celular, coisa de quem não entendia nada mesmo. Não dei conta de fazer no celular, eu falei, não, vou fazer um Instagram, que é um álbum. bendito seja essa sua ideia. E aí eu tentava colocar um nome, porque aí tinha que ter um nome. Pra mim era o nome do álbum. E eu tentava colocar um nome, não dava, tentava colocar outro nome, não dava, tentava. Eu falei, gente, que coisa chata. E eu lembro que tinha. O primeiro nome, lógico, não era na mesa com o Jô, era um nome em inglês, separado por traço. Era uma coisa assim. Completamente o oposto ao algoritmo, né? Sim, nada convencional até. E aí, não sabia que podia ser aberto, fechado. Óbvio, fiz daquele jeito de quem não sabia o que estava fazendo. E de repente começou a aparecer curtida e gente comentando. Eu falava, gente, que coisa esquisita. Como é que alguém entrou aqui no álbum? E eu falava, gente, mas agora eu não posso perguntar para os meus filhos que eles vão tirar o sarro, né? Tipo, imagina. E eu falava, mas eu preciso entender o que está acontecendo. E nisso eram fotos, assim, não aparecia ninguém. Demorou muito tempo para eu aparecer, enfim, coisa mais de ano. E não aparecia ninguém e tudo certo. E aí, eu acho que com quase um mês, eu procurei uma amiga minha e falei, eu preciso te perguntar uma coisa. Eu fiz isso, eu não sei o que que tá acontecendo. Ela começou a rir. Ela falou, Juliana, eu consigo imaginar qualquer pessoa fazendo Instagram, menos Você. você. Eu falei, não, mas me explica o que que tá acontecendo. Aí ela me explicou, óbvio, como funcionava, enfim. Eu falei, ai, mas não aparece ninguém, ninguém sabe quem é. E eu não contei pra ninguém. No começo, só ela Sabe? sabia. E aí, depois, passado um tempo, meus meninos sabiam, mas ninguém sabia. Eu não contava pra ninguém, ninguém sabia.
Eu fui contar mesmo, isso já tinha quase um ano e foi quando eu mudei o nome, que virou Na Mesa com Ju, que aí foi, chegou num ponto, que como ninguém sabia quem era, começaram algumas pessoas a se colocar como sendo Dono do... do Instagram e oferecendo serviços. Ah, Eu falei, entendi. bom, e eu não oferecia serviço nenhum, eu não fazia, tipo, era Era só seu um álbum álbum de de fotos. fotos. E aí eu falei, não, agora ou eu encerro a conta, né? Tipo, encerro a conta, ou eu apareço e falo que não. Não. Porque vender um serviço também usando o nome do outro eu achava a coisa mais estranha do mundo. Eu falei, Aham. não tá certo. E aí que eu mudei, mas foi pouquinho antes da pandemia. Isso foi, acho que novembro ou dezembro antes da pandemia, que eu mudei o nome que existia para Na Mesa com Ju. E aí você começou a falar que era você. Aí eu apareci, mas eu aparecia muito pouco. Eu era assim, mas aí existia uma cara, existia uma pessoa, enfim. Mas eu aparecia ainda muito pouco. Muito pouco. Super tímida. Super tímida. O maior desafio talvez tenha sido esse, de deixar de lado essa timidez, de fugir um pouco dessa coisa de não aparecer, Aham. enfim, para passar a aparecer de Não, fato. isso é a cara da Ser marca, a cara né? da marca, até porque, de fato, a marca é a minha cara, Sim. né? E eu acho que pessoas não compram só produtos, né? As pessoas compram pessoas e histórias. Sim, Então, eu, por exemplo, eu te falei que eu não conhecia. sim, Depois, agora, assim, eu já entro no site o tempo inteiro, aí eu falei que meu marido não vai comprar em tal lugar, você vai comprar lá na Ju, porque tem coisa mais legal. Não é só pelo fato do produto, mas porque eu já criei uma relação com sim, você, você cria um vínculo, aquilo faz parte da história do produto. do branding. Sim, E hoje você sabe que quando nessa, também complementando a história, e é muito engraçado isso, que quando eu converso com outras mães, ou com outras mulheres, e vejo que as histórias são muito similares, eu falo, nossa, estou no caminho certo. Eu tive um processo muito parecido com o teu, nessa questão de aparecer. uhum. Eu tive acne tardia. O meu negócio é beleza, não é home. Tive acne tardia, minha pele estourou inteira numa fase que eu tava sendo modelo em Paris e eu era exclusiva Lanvin. E aí foi quando eu também tava com depressão, voltei, falei, chega, não quero mais ser modelo, não aguento ficar longe da minha filha, não aguento ficar longe do meu marido. Parei, meu marido falou assim, tá tudo certo, volta pra casa. Foi quando eu também comecei a estudar pra ter a minha marca de dermocosméticos, enfim, por conta da minha pele. Quando eu montei meu primeiro negócio, que eu tive algumas startups até dar certo jus, né? Porque ainda tem isso. A gente vai, tenta, quebra Sim. cara, vai, volta e fica nesse limbo de indo e vindo. Todo mundo falava assim comigo, você precisa aparecer. Eu falava, não, não quero aparecer. Quem que vai comprar produto de beleza de alguém que tá com a pele desse jeito? Porque eu tinha ainda um porquê. Sim, Aí depois, quando tudo resolveu, eu melhorei, enfim, que eu era o meu próprio comercial, minha própria propaganda, sim. né? Todo mundo, nossa, Ellie, você precisa aparecer e mostrar teu antes e depois. Até eu entender que eu sendo real era bom pro meu negócio, Sim. eu também demorei, porque eu não queria aparecer. Eu falava, de jeito nenhum. Imagina, não preciso aparecer. E o consumidor mudou, né? Mas eu acho porque as pessoas se conectam com pessoas. E eu acho que traz aquela coisa de ser real de fato, Uhum. né? A pessoa real, ela tem problema na pele também. Assim Concorda? como a pessoa real tem problema para comer. Enfim. Então, eu acho que isso fica. A pessoa se sente muito mais próxima. Não só de você, como do produto. Sim. E nesse corre todo, conta pra gente o seu maior perrengue, seja na maternidade, empreendedorismo, seja para conseguir empreender e lidar com as crianças numa fase delicada, ou enfim, algum perrengue que você tenha passado, alguma história engraçada, depois que você começou a empreender. Eu acho que talvez não seja nenhum perrengue específico, mas um perrengue rotineiro até. Eu acho que o fato de tentar fazer caber na agenda tudo que eu quero fazer. Então, assim, eu de vez em quando me vejo assim, pifada, exaurida, óbvio.
não tem jeito, é uma pessoa só para fazer 1 milhão de coisas. Então, eu acho que até hoje eu ainda. Eu acho que esse seja talvez meu perrengue rotineiro. Assim, ainda acontece com menos frequência Tá. do que acontecia antes, mas eu me vejo muitas vezes querendo fazer 1 milhão de coisas que são impossíveis fazer ao mesmo tempo, até porque demandam estar em lugares diferentes muitas vezes. Ju, e deixa pra gente alguma dica para algumas mulheres que desejam empreender, que tem medo, assim, como você, que vai se inspirar em você, porque assim, a quantidade de mulher que tá em casa, que tem vontade de empreender, mas fala assim, ah, não, mas eu já tô em casa há tanto tempo, saí do mercado de trabalho, fiz faculdade, nem trabalhei, Sim, e eu não sei o que fazer. Você tem alguma dica para dar para elas? eu acho que se é uma coisa que você tem vontade de fazer, você deve ir atrás, porque de verdade aconteceu num momento da minha vida em que eu jamais imaginaria que eu fosse empreender, começar um negócio, enfim, de verdade, nunca. Se alguém me falasse pouco tempo antes que eu ia começar um negócio, eu ia falar que a pessoa estava louca. Mas eu faço uma coisa que eu gosto. E eu acho que isso mudou muito a minha vida para melhor. Eu acho que melhorou, assim, em todos os aspectos. Porque, querendo ou não, quando você começa a empreender... Primeiro porque eu achei que eu não seria nem capaz de fazer isso, né? E aí eu comecei a fazer. Eu achei que foi... Tipo, eu não achei que foi, eu acho que ainda é, né? É muito bom. Dá muito trabalho, vai ter muito perrengue, vai passar muito nervoso, mas vai ser bom. Mas faz parte de Faz empreender, parte, né? faz parte. Do dia a dia. É assim que a gente descobre, né? E vai aprendendo, Vai e crescendo. aprendendo. Ju, muito eu obrigada que por ter agradeço. vindo. Foi, assim, muito bom te conhecer pessoalmente, conversar com Foi um você, prazer. escutar a sua história. Vida longa a tua empresa, ao teu negócio. Parabéns. Ao seu também. Obrigada. Gente, esse foi mais um No Corre Com Elas. Espero vocês aqui no próximo programa da BMC News.